aqui agora perante o palácio que eu vou chamar Palácio de Augusto Ataíde, que é o palácio que existe hoje no Jardim José do Canto. O Jardim José do Canto pertencia, evidentemente, à família, já vimos, quando falámos na estátua e no jardim propriamente dito, que pertencia a duas famílias, os Cantos e os Bruns, e os Frias. Ora bem, por casamentos e descendências, etc., este jardim acabou por ir parar à titularidade da Dona Graça Jardim, que é uma descendente de José do Canto e que casa com Augusto Ataíde. Ela herdou este jardim sem palácio. O que tinha era um solar antigo, o solar dos Frias, que acabou destruído por um terremoto no meados do século XIX e que, enfim, parece que não teria uma arquitetura muito nobre para aquilo que se pretendia num jardim desta dimensão. Dona Graça Jardim casou com Augusto Ataíde. Augusto Ataíde, que é o segundo deste nome, o avô dele também se chamava Augusto Ataíde, o pai dele chamava-se Luís Bernardo Leite Ataíde, e Augusto Ataíde era um homem de grande visão até exagerada para a terra onde ele vivia e cuja família aqui pertencia e tinha as suas raízes. E claro, pensou em fazer um palácio, e pensou em fazer um palácio que tivesse dimensões adequadas à grandeza não só do jardim, como também da família dele. E fez procurou arquitetos fora, procurou arquitetos dentro do país, procurou os irmãos Andrades, procurou um arquiteto muito famoso, Luís Correia, mas não ficou contente com nenhum dos projetos e dos desenhos que eles tinham feito para o palácio que ele queria. Então ele próprio, juntamente com pessoas de cá, Mariano Viveiros, que foi o grande mestre desta obra, ele fez este desenho. Como viram no início das imagens, esta varanda digamos, pertence à fachada, hoje a fachada nobre, nascente do palácio, porque este palácio ficou incompleto. O Augusto Ataíde, avô, agora neste caso, porque o atual detentor ou possuidor deste palácio é Augusto Ataíde, neto, filho do professor doutor Augusto Ataíde e neto do Augusto Ataíde que o construiu. Ora bem, ele começa por pedir desenhos de capitéis, começa por pedir ideias e meteu na cabeça que isto tinha que ser feito só por micalenses. Regionais, material regional, tudo regional, os mestres regionais, os arquitetos, entre aspas, regionais. Há aqui mais de 3.000 pedras trabalhadas. Vieram para aqui pedras ainda do convento de São João, que é hoje o Teatro Micalense. E começou esta ala do palácio, é que ficou completa. Hoje é considerada, digamos, a entrada nobre do palácio. Se nos acompanharem, nós vamos aqui entrar pela escadaria monumental e, com licença dos seus proprietários, vamos penetrar então num palácio que já recebeu príncipes e pretendentes ao trono, e ministros, e governos, e presidentes de governo, etc. Porque, enfim, é uma família de Augusto Ataíde, quer o professor, quer o atual conde de Albuquerque pelo lado da mãe, que a mãe é que era a condessa de Albuquerque, e que renunciou nele os direitos a representar essa outra família, cujo palácio existe ainda, intacto e bem conservado, na Rua de Contador, à direita, quem sobe. Ora, entrando-se por esta, que é, nós não sabemos qual seria, na ideia de Augusto Ataíde, o velho, não sabemos qual seria a ideia dele para a entrada principal do palácio, uma vez que o palácio ficou incompleto, só ficou construída a ala nascente.
e 1/3 do total que ele tinha pensado para o palácio. Era uma coisa gigantesca, o palácio que ele queria fazer aqui. E que, evidentemente, porque há aqui também uma certa rivalidade entre as famílias. Os Jacques Correias, aqui ao lado, tinham construído o Palácio de Santana, que é a sede do governo dos Açores. E que esticaram bem a perna para além ou deram o passo para além da perna. Arranjaram, enfim, um grande arquiteto, vários arquitetos, vários escultores, etc. E, a determinada altura, a coisa esteve muito complicada, mesmo para a família mais rica dos Açores, que eram os Jacques Correia. E aqui, um pouco a medo, lançou-se na construção deste palácio, mas a coisa também não lhe correu mal, porque os restantes negócios de Augusto Ataíde, apesar da sua imaginação fertilíssima e da sua grande capacidade de empreendimento, falharam. Falharam por causa da crise do pós-guerra que não o ajudaram. E assim, eles tiveram que se contentar com uma parte do palácio apenas, que mesmo assim é um palácio muito interessante de se ver, é um palácio muito grande, com salas amplas e arejadas, com pé direito imenso, e com requinte do gosto dele, evidentemente, e dos mestres e desenhadores da sua época. Vamos então entrar no palácio. O palácio tem então este corredor central, amplo, enorme, com características que se vão generalizar ao palácio todo. Tudo o que aqui está são materiais locais. Tem a criptoméria velha, tem acácias, tem cedros, e dar-vos algumas delas caídas no jardim, que depois o Augusto Ataíde Velho, o pai do professor, mandou aproveitar para aqui. Estamos aqui ao pé da maquete da estátua do José do Canto, que muito propositadamente foi posta neste corredor, para dar uma espécie de hall de entrada para o palácio, em que as pessoas veem que o palácio está ligado ao jardim. Francisco Xavier Costa é o autor desta bela escultura. Como vimos, José de Canto é posto com um livro na mão, a andar no seu jardim, o jardim botânico que ele criou, considerado o melhor da Europa, na sua espécie. E, portanto, aqui o que vocês veem, os nossos telespectadores podem ver, são obras de pintores micalenses. Augusto Ataíde era um regionalista ferrenho, aposentou-se bastante por causa disso. Eu estou convencido até que a prisão dele pela PIDE, pela antecessora da PIDE, que era a PVDE, embora por pouco tempo, muito pouco tempo, uns dias curtos, e que depois ele é tirado da prisão por ordem do próprio Presidente da República, do General Carmona, porque tinha estado, enfim, aqui na ilha e tinham-se conhecido, e Augusto Ataíde era um homem fascinante, com esta família toda. Bom, este palácio vai mostrar-nos a sua opulência, embora tardia, porque este palácio é feito um pouco inspirado nas concepções de um arquiteto italiano do século XVI, XVII, que é um Andrea Palladiano. Esse homem concebeu um tipo de palácio que foi depois muito utilizado na Inglaterra e até na América. Aquelas grandes casas senhoriais têm todas as características que esta casa tem. Embora o Augusto Ataíde tenha estudado, o próprio Mariano Viveiros, o mestre de obras que ele trouxe para aqui, viajou para tentar estudar a maneira como se fazia o palácio por dentro. Ele esteve em Vila Viçosa a estudar no Palácio dos Duques de Bragança como é que se faziam os tetos em caixão, que nós vamos ver daqui a bocado. Portanto, esta ala do palácio, esta parte do palácio, este grande corredor central, divide duas alas, por sua vez, a ala nascente do palácio, que é a única que foi concluída. E nós vamos visitar agora algumas das suas magníficas dependências para verem o resultado desse entranhado amor à terra que tinha Augusto Ataíde e a forma como ele soube aproveitar os artistas micalenses, todos eles, quer pedreiros, quer carpinteiros, quer marceneiros, quer pintores, tudo isso ele foi buscar à nossa terra, na magnífica rede de trabalhadores especializados e com vontade de acertar que nós temos e conseguir fazer esta obra-prima da arquitetura. No próximo programa vamos então ver
um dos salões, um ou dois dos salões desta grande casa, que hoje é símbolo de um passado relativamente recente, a casa propriamente dita, porque isto foi uma casa que começou no tempo da guerra, em 1940 e qualquer coisa. Augusto Ataíde lançou-se na construção disso, ele vivia aqui numa casa que também pertencia à família no Calço da Macara, mas depois criou a sua casa para viver e fez então esta aqui, que nos serve para a entrada no programa dos Palácios de São Miguel.